Graça e paz. Eu sou a missionária Rosicléia, terapeuta e mentora cristã. E hoje eu trago uma mensagem à luz da palavra, que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 10 ao versículo 13. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém? Então aqui nós temos a passagem da mulher samaritana, aonde Jesus ali marcou um encontro com essa mulher que transformou a sua vida. Aquela mulher, ela precisava da água viva que só Jesus podia dar. Aquela mulher, ela sempre ia naquele horário. E naquele horário específico, Jesus marcou um encontro com ela. Porque naquele horário as pessoas não costumavam ir retirar água, porque o sol era forte. E aquela mulher, ela ia especificamente naquele horário para não encontrar as pessoas. E Jesus marcou um encontro com aquela mulher, porque ele sabia como estava a vida dela. E que aquela mulher precisava da água que ele tinha para dar. Então, ali naquele poço, ele inicia um diálogo com essa mulher. E ele pede para que ela desse a água para ele. E lá no versículo 10, a palavra de Deus diz: Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então Jesus aqui está falando para essa mulher que a água daquele poço era uma água física, que todo ser humano necessita, porque o nosso corpo ele é composto por 80% de água. Então nós precisamos beber água para saciar a nossa sede física. Mas aqui Jesus estava falando para ela de uma água espiritual e que só ele podia dar para aquela mulher. Jesus ele mostrou o pecado dela, mas Jesus em nenhum momento ele apontou o dedo e a julgou. Mas ali ele ofereceu a água que aquela mulher precisava. E ali aquela mulher ela foi sedenta. Aquela mulher que estava sedenta, ela recebeu essa água viva. Lá no versículo 13, Jesus, ele fala assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Então Jesus estava falando que qualquer que bebesse daquela água física voltaria a ter sede. E ele continua dizendo: Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então Jesus ofereceu a água viva para essa mulher que estava sedenta. Lá em Salmos diz assim, que a corça ela anseia pelas águas e que nós ansiamos pela presença de Deus, assim como a corça anseia pelas águas. E essa mulher ela estava sedenta e Jesus deu para ela a água viva que ela necessitava. E o que o Senhor fala aqui no versículo 13 foi exatamente o que aconteceu na vida daquela mulher. Ela se tornou uma fonte a jorrar quando ela bebeu da água da vida. E então ela deixou aquele cântaro da água física e ela correu para anunciar a Jesus, o Messias, o profeta, aquele que tinha água verdadeira, genuína e cristalina, que aquele povo estava sedento, que aquele povo necessitava. Aquela mulher se tornou uma fonte a jorrar. E hoje eu pergunto para você, você já bebeu dessa água da vida? Dessa água que só Jesus pode te oferecer? Você já experimentou dessa água cristalina? Se você não experimentou, eu te convido a experimentar. Porque essa água, ela vai saciar a sua sede. Aqui como Jesus ele fala na palavra, que quem bebe dessa água nunca mais terá sede, mas pelo contrário, se tornará uma fonte dentro de você a jorrar para a vida eterna.
Então, quando nós bebemos dessa água, a nossa sede espiritual, ela é saciada por completa. Então, eu te convido a experimentar essa água da vida, se você ainda não experimentou. Convida Jesus para fazer morada na sua vida. Experimenta dessa água que só Jesus tem, que só Jesus pode oferecer. E se você já experimentou essa água, que você seja como a mulher samaritana, que você não represe esse manancial e essa fonte que está dentro de você, mas que você venha a jorrar, porque tem pessoas ao seu lado que estão sedentas dessa água que você já tomou, que você já experimentou. Tem pessoas do seu lado morrendo de sede. Então, que você não represe esse manancial, se assim você já bebeu, já experimentou dessa água. Mas como diz a palavra, como Jesus falou aqui, que dentro de você se torne uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Divida essa água com quem está sedento. Amém? E se você não bebeu, beba. Beba dessa água hoje. Convida Jesus para fazer morada na sua vida, na sua casa, na sua família. Beba dessa água e deixa fluir essa fonte que jorre para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então, se essa mensagem tocou o seu coração, você está me acompanhando pelo YouTube, curte, compartilha, se inscreva no canal para receber todas as notificações dos demais vídeos. Se você está me acompanhando pelo Instagram, me segue para mais conteúdos como esse. E que Deus abençoe grandemente a sua vida.